pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula Cosmos. Hoje a gente vai falar sobre observação do céu, então elementos que a gente pode observar tanto a olho nu quanto com telescópio, complementando a aula do Vini que ele fala sobre telescópios, tá? Bom, então primeiramente de dia. O que a gente pode ver de dia astronomicamente de fenômenos que acontecem, né? Bom, a gente consegue ver uma grande estrela no céu, que é o Sol. E como a gente pode ver, tem uma grande diferença durante o dia, que é o céu está pintado de azul, diferente da noite, onde está completamente escuro e a gente consegue ver através da atmosfera. Por que que a gente não consegue ver o céu durante o dia, né? Por que a claridade da luz pinta o céu de azul e à noite o céu é completamente transparente, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai ver. Então, grande pergunta que muita gente se faz: por que o céu é azul? O que faz do céu ser azul? Qual a explicação científica para isso? A explicação científica, para a gente começar, a gente tem que entender como a gente enxerga. Então, primeiramente, pessoal, o Sol ele é uma estrela que emite luz branca. Tá? A luz branca, na verdade, não existe a cor branca quando a gente trata de luz. O branco ele é a mistura de todas as cores juntas. Então, quando você tem luz branca, na verdade você tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Todas as cores estão sendo somadas em fótons diferentes, comprimentos de ondas diferentes, e a gente acaba enxergando o branco. Tá? Eu falei de fóton, falei de onda eletromagnética, né? Comprimento de onda, porque a luz, ela nada mais é, pessoal, do que durante a sua propagação, durante o seu movimento pelo espaço, uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda de um campo magnético variável, só que tem uma propriedade na física que toda vez que eu vario o campo magnético, surge um campo elétrico que também vai estar variando, que quando varia um campo elétrico, surge um campo magnético. Então a gente passa a retroalimentar esse sistema, onde o campo magnético variando gera um campo elétrico variando, que gera um campo magnético. Isso, pessoal, é o que a gente chama de onda eletromagnética, ok? A luz é um desses tipos, magnética. A luz é um desses tipos de onda eletromagnética. A luz que a gente fala é a luz visível, tá? Que é essa faixinha aqui, bem pequenininha, de ondas eletromagnéticas. A gente também tem as ondas de rádio, né? Que geralmente são usadas para comunicação, rádio AM, FM, TV UHF, VHF. Aí depois a gente entra nas ondas eletromagnéticas dos micro-ondas, né? O aparelho de micro-ondas se utiliza das micro-ondas para aquecer os alimentos, mas não só isso, o próprio radar, como ele está mostrando aqui, o Wi-Fi, tá, pessoal? O Wi-Fi se comunica por micro-ondas. Aí vem o infravermelho, o controle remoto, aquela luzinha de controle remoto. Se você colocar na sua câmera do celular, você vai ver um controle remoto acendendo uma luzinha atrás que é invisível ao nosso olho, mas a câmera capta esse infravermelho de comunicação. Uma câmera de celular mesmo, câmera fotográfica. Além disso, o infravermelho é emitido pelo nosso corpo, né? E repara por que chama infravermelho? Porque está abaixo do vermelho. Logo depois do infravermelho, vem a luz visível vermelho, e aí a gente tem todas as cores organizadas aqui, da maior para menor em comprimento de onda, que tá vendo que a gente tem umas ondas bem longas aqui, ó, e depois umas ondas bem curtinhas. Comprimento de onda é a distância entre essas duas cristas. A gente vai estudar isso mais para frente em física. Então, do maior comprimento de onda para o menor, ou dá para a gente falar da menor frequência para maior frequência. A frequência está associada à energia. Então, ondas de rádio são menos energéticas que a micro-ondas, que é menos energético que o infravermelho, que é menos energético que a luz visível. E se a luz visível começa no vermelho e anterior a ela é o infravermelho, ela termina no violeta e posterior a ela a gente tem o ultravioleta, né? O ultravioleta emitido pelo Sol, por exemplo, ok? Depois do ultravioleta a gente chega nos raios-x, né? Raio-x que na verdade usa em radiografia, né? Como que você faz a radiografia? Você tem um osso que está quebrado, você joga essa luz que é o raio-x. O raio-x ele consegue ignorar o tecido mole, muscular e da pele, e ele é absorvido pelos ossos. Você coloca uma
chapa fotográfica aqui atrás, onde a luz marca, vai ficar escuro. Onde a luz não passa, ou seja, em direção ao osso, fica claro e a gente consegue ver a rachadura através de uma foto tirada através do seu braço com essa luz invisível chamada raio-x. O raio gama, que está envolvido em processos nucleares, né, decaimentos, e todo processo que envolve aí radiação, emite radiação gama, tá? É um tipo de radiação eletromagnética, é um tipo de luz muito energética que consegue passar até pelos ossos, mas tem um poder aí de ionização, quando prolongado, a exposição a ele bastante grande, porque ele pode penetrar, passar até por parede, né? Para parar isso tem que passar por uma parede de chumbo. Então, por que eu estou falando das ondas eletromagnéticas? Porque o Sol emite muitas ondas eletromagnéticas, principalmente na luz visível, principalmente no verde, aqui, que é o meio do espectro, porque ele acaba emitindo todas as cores do visível o Sol emite. Então, a luz que o Sol manda é branca, tá? E chega no nosso olho essa luz branca, mais ou menos. Por que mais? Porque no meio do caminho, a luz branca que estava vindo do Sol, aqui de cima, encontra algumas partículas na atmosfera. Principalmente o oxigênio é responsável, tá? O O2 é responsável pelo fenômeno que a gente vai ver, e um pouquinho do nitrogênio, mas principalmente o oxigênio. Só que o nitrogênio também é válido porque ele tem muito mais abundância na atmosfera, né? 78% contra 16% do oxigênio que é constituído a atmosfera, e o nitrogênio é 78%. Existe um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Essa dispersão, pessoal, ela diz que partículas muito pequenas elas podem desviar alguns comprimentos de onda de luz. Só que o que acontece? A intensidade da luz dispersada, a quantidade da luz dispersada, ela depende inversamente da quarta potência do comprimento de onda. Então, lembra que eu falei para vocês que o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, eles são comprimentos longos. Dentro da luz visível, o vermelho é o comprimento mais longo. E o azul, o violeta, o verde, eles são comprimentos mais curtos. Né? A distância entre duas cristas aqui, ó, é mais curtinha no azul, no violeta, do que no vermelho, no laranja. Tá? O comprimento de onda é maior. E a intensidade da luz desviada por uma partícula muito pequena, como no caso do oxigênio, as moléculas de oxigênio, as moléculas de nitrogênio, ela é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Essa fórmula que está aqui. Ó. A intensidade seria SSR, a quarta potência do comprimento de onda está aqui embaixo. Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, repare que quanto menor o comprimento de onda, menor vai ser meu denominador, maior vai ser meu resultado. Então, a minha intensidade, quanto menor o comprimento de onda, maior o resultado. Então, o azul, o violeta, vai ter uma intensidade de desvio maior em partículas da atmosfera do que o vermelho e que o laranja, segundo essa dispersão de Rayleigh. Tudo bem? Inclusive, dá uma olhadinha aqui em cima, nesse box aqui. Quando um fóton passa por uma partícula maior que seu comprimento de onda, a luz não se decompõe em todos os comprimentos de ondas, são igualmente dispersados. Então, por exemplo, ó, no caso aqui da luz vermelha. A luz vermelha passa por uma molécula, isso aqui provavelmente é CO2, né? Tem um C aqui no meio e dois Os aqui, isso aqui é CO2. Molécula linear, não tem polarização, é CO2. Então, tá vendo o vermelho aqui? Passou e ele não é desviado, ele não é espalhado, né? Espalhado é quando ele é absorvido pela molécula e desviado em todas as direções. Já o azul não. O azul ele bate na molécula e ele acaba sendo desviado, porque ele tem um comprimento de onda muito pequeno e ele acaba, a luz branca, como ela contém o vermelho e o vermelho passa reto sem dispersar e o azul acaba sendo decomposto, desviado para todas as direções, pessoal. Por que para todas as direções que o azul é desviado? Porque as moléculas elas são muitas, elas apontam para todas as direções. Então, quando um raio de luz bate, ele é espalhado pelas moléculas. A parte azul, violeta e até a verde são as mais espalhadas para todas as direções da atmosfera.
principalmente o azul e o violeta. O verde não tanto, mas o azul e o violeta são muito espalhados em todas as direções. E os demais raios de luz, principalmente o amarelo, o vermelho e o laranja, acabam passando reto sem serem espalhados, tá? Por quê? Porque para que a luz seja dispersada, o tamanho da partícula deve ser similar ou menor do que o comprimento de onda do fóton dispersado. No caso, o comprimento de onda do vermelho, amarelo e laranja são comprimentos maiores do que as partículas, e do azul, do violeta principalmente, são menores. Enfim, isso nos garante um céu azul, porque aonde a gente olha, a gente vai ter a luz azul sendo espalhada, chegando no nosso olho. Agora, como a luz amarela, laranja não é espalhada, eu preciso olhar direto para o Sol para que essa luz entre no meu olho. Agora, todos os raios que foram mandados para cá, por exemplo, espalhou o azul em todas as direções, então esse azul chega no meu olho, o céu está pintado inteiro de azul. Ah, mas eu acabei de falar agora há pouco que o violeta também. Por que a gente enxerga o céu azul e não violeta? Dois motivos. Primeiro, que a luz do Sol tem um pouquinho mais de azul do que violeta. Como eu falei, o Sol ele tem a sua maior quantidade de emissão no verde, e o azul está mais perto do verde que o violeta. E o segundo motivo, porque o nosso olho ele é mais adaptado para enxergar o azul do que o violeta. A gente tem uma estrutura dentro do nosso olho chamada cone. Tem 3 cones de 3 cores diferentes, que é o vermelho, azul e verde. E a gente faz todas as combinações das outras cores com base na energia, na média de energia entre azul, verde e vermelho, né? O sistema RGB, Red, Blue e Green. Red, Green e Blue, né? RGB, pela ordem correta. E a gente acaba podendo enxergar as outras cores que não temos cones através de médias desse acionamento desses cones. Mas como chega muito azul, o nosso cérebro acaba dando uma atenção maior para o azul e a gente acaba não vendo tanto violeta. Mas, em alguns momentos do dia, o céu muda de cor. O céu fica mais violeta, fica mais alaranjado, meio rosado, né? Nascer do sol, pôr do sol, a gente tem esses espetáculos de céu pintado de outras cores. Por que no entardecer e no amanhecer o céu costuma ficar mais vermelho? A gente acabou de ver que o vermelho não é tão desviado assim. E por que tem tanto vermelho no céu nesses dois momentos? A questão aqui, pessoal, é o tamanho da atmosfera, é a quantidade de luz, perdão, é a quantidade de partículas pequenas que a luz vai sofrer esse desvio. Quando o Sol está muito alto no horizonte, né, então passou aí do nascer do Sol, do momento em que ele está praticamente paralelo ao horizonte, e ele já tem uma certa inclinação aqui em várias horas do dia, tá? Aqui e aqui, tá? Várias horas do dia o Sol aqui, essa inclinação vai deixar o céu praticamente azul. A questão é que no nascer do Sol, quando o Sol está bem baixinho aqui, ó, tá vendo? O raio de luz está chegando, eu estou vendo o Sol se pondo no horizonte, estou vendo só essa metade de cima do Sol aqui. Olha a quantidade de atmosfera que um raio de luz tem que percorrer. Tá vendo? É muito a mais do que essa quantidade aqui, tá vendo? Olha que curtinho. Resultado, aqui o azul é espalhado. Aqui o azul também é espalhado. Só que o azul começa a ser espalhado muito antes. Ele acaba sendo perdido aqui na atmosfera, ele acaba batendo na Terra, ele acaba sendo dispersado em grande quantidade para cá. Então, qual luz que sobra e acaba chegando aqui, às vezes desviada pelo fenômeno de lente aqui da atmosfera, e até mesmo um pouquinho da dispersão de Rayleigh, que vai dispersar muito pouquinho, a gente viu que a intensidade ela é proporcional a 1 sobre o comprimento de onda quarta, mas como aqui eu tenho bastante distância, já deu para espalhar bastante, vai ser essas cores vermelho, laranja e o amarelo, enquanto essas outras cores foram dispersadas no meio do caminho, se perderam e não chegam até a pessoa que está no nascer ou no pôr do sol, fazendo com que o sol fique vermelho. Tudo bem, pessoal? Então, gente, outra coisa, e a cor do Sol? Que cor que é o Sol e que cor que a gente enxerga o Sol? Então, como a gente falou, o Sol ele emite luz branca. A atmosfera, então está aqui a luz branca,
a que está representando a atmosfera, ela vai espalhar o violeta, o azul e o verde, né? O que sobra para passar para o nosso olho? A luz vermelha, a laranja e a amarela. Então chega no nosso olho, quando a gente olha para o sol, a gente não deve olhar para o sol porque prejudica bastante a nossa visão, né? Mas a gente olhando para o sol, principalmente pôr do sol, ou olhando com algum óculos, a gente vê que o sol ele parece ser branco, mas ele tem um destaque mais amarelado, assim, né? O nosso sol, quando a gente olha, ele tem as cores vermelhas, amarelas e laranjas vindas dele, que na verdade provém desse desvio das cores azuis, violeta e verde no meio do caminho. Então, o Sol da Terra é visto mais amarelado, mas do espaço ele é totalmente branco porque sai dele luz branca. Tudo bem? Bom, pessoal, e à noite? O que a gente pode ver à noite no céu? Para a gente poder discutir isso, a gente sabe que a gente tem estrelas, cometas, asteroides, a Lua, o Sol. A gente vai ter que introduzir um conceito muito importante. Eu vou até separar em outro vídeo, para os vídeos não ficarem longos e vocês terem acesso mais fácil a cada parte aqui na hora de fazer a atividade.